Quais são as propriedades estruturais? O que eu chamo de propriedade estrutural? É quando você não resolve, você só monta o exercício. Se aparecer integral de uma soma, você pode fazer a integral da primeira função mais a integral da segunda função. Então, sempre que você consegue transformar o exercício em somas, é interessante, porque a gente pode separar em integrais. Tudo bem? Um exemplo. Integral de e elevado a x mais o cosseno de x. E elevado a x não, vou colocar x ao cubo. X à quinta, pronto. Essa integral, ela é imediata? Não, pensando bem, não é imediata, porque você tem que fazer uma manipulação antes. Só que muita gente faz de cabeça. Então, aí ela vira imediata, entendeu? Imediata é quando você não faz muita coisa. Você já põe a resposta direto. Muita gente já vem aqui, ó, já coloca a resposta. X à sexta sobre 6, integral de cosseno é seno mais c. Então, no formato que eu escrevi aqui foi direto. Mas quem está no início, eu recomendo usar essa propriedade aqui. E depois que você acostumar com ela, você vai fazendo direto. Porque quem está no começo tem que acostumar com as fórmulas ainda, né? Sempre que você tem uma soma, é possível separar. Fica a integral de x à quinta mais a integral de cosseno. Por isso que você pode integrar o primeiro mais a integral do segundo. Agora sim a gente tem integrais imediatas. A resposta é x à sexta sobre 6 mais seno de x mais c. Então, anota aí. Integral de soma, soma das integrais. Se tiver produto, ou divisões, ou potências, tenta transformar em somas. Fica mais fácil. E se for uma subtração, também pode separar. Olha a vantagem de fazer uma aula online. Eu duplico isso aqui, mudo o sinal de mais para menos, pronto. A aula rende muito mais. Esse exemplo aqui também, ó. Integral de x menos cosseno. Eu posso separar. Fica integral de x à quinta menos integral de cosseno, que vai dar x à sexta sobre 6 menos seno de x mais c. Uma dúvida comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Eu separei em duas integrais. Não deveria ter uma constante em cada resultado? Assim, ó. Integral de x à quinta é x à sexta sobre 6 mais c. E a integral do seno de x é seno de x mais c. São constantes diferentes, né? Eu vou até colocar uma linha e duas linhas aqui, só para diferenciar. Mas pensa comigo. Se você pegar uma constante e somar com uma outra constante, você chega numa constante. Então, C' mais C duas linhas é igual a C. Você pode separar em várias integrais, mas no final basta colocar apenas uma constante. Então, resposta é x à sexta sobre 6 menos o seno de x mais c. Então, duas propriedades estruturais. Elas são extremamente importantes, tá? Integral de soma, integral de subtração. E por último, quando você tem um número multiplicando. Sempre que tiver um número multiplicando, você pode tirar o número da integral. E eu recomendo que você sempre faça isso. Sempre que você tira o número, fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho a integral de 10 sobre x, muito aluno pode ficar em dúvida. Nossa, isso não é imediato. E realmente não é, você tem que manipular um pouco. Mas, você tem que enxergar essa fração como se fosse 10 vezes 1 sobre x dx. Toda fração pode ser escrita como uma multiplicação. E quando você transforma a fração em multiplicação, é mais fácil de ver quais são os fatores. Perceba que o 10 está multiplicando a função. Então, eu posso tirar o 10 e integrar 1 sobre x dx. E integral de 1 sobre x dx é imediato. Vai ficar 10 que multiplica ln do módulo de x mais c. Uma outra dúvida que os alunos têm e que trava demais.
Por que tem módulo? Vocês sabem por quê? Olha só, vem da definição de integrais, tá? Qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é x ser diferente de zero, certo? O domínio dessa função aqui, ele é muito maior do que o domínio dessa função sem o módulo. O domínio da função ln de x ser maior do que zero. Esse é o problema. O domínio aqui dessa integral tem que ser igual ao domínio da resposta. Entendeu? Então, quando a gente coloca um módulo, a gente consegue resolver esse problema. Porque o módulo de x, aí você aceita qualquer valor de x. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. O x aqui pode ser qualquer valor diferente de zero também. Se entrar, por exemplo, um menos 4. Sem um módulo, o menos 4 ia dar problema. Aí você tem um erro aqui. Agora, quando você tem um módulo, se entrar o menos 4, ele fica mais 4 e você consegue resolver. Então, isso vem da definição de integrais. Domínio da resposta tem que ser igual ao domínio do integrando. E, em alguns casos, existem alguns problemas de domínio. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No caso do ln, é fácil corrigir esse domínio. Basta inserir um módulo. Tudo bem? Anota essa dica aí, porque nos exercícios mais avançados, sempre confere se o domínio da resposta equivale ao domínio do integrando. Tem exercício que isso dá muito problema, principalmente em substituição trigonométrica. Isso acontece várias vezes lá. Então anota essa dica aí,